Olá para você que está nos acompanhando aqui no podcast História Presente, um projeto de extensão do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE, vinculado ao IFCH da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Você vai escutar agora a série LPPE nos 60 anos do golpe de 1964. Em 2024, rememoramos os 60 anos do golpe civil-militar que iniciou uma longa ditadura no Brasil. Esta importante efeméride é, também, um convite para refletir sobre a ditadura, seus impactos e desdobramentos que até hoje afetam toda a sociedade brasileira e nossa democracia. Nesta série, você vai acompanhar entrevistas com especialistas que debatem diversas temáticas relacionadas à ditadura brasileira, como movimento negro, favelas e remoções, movimento indígena, movimento estudantil, esquerdas revolucionárias e luta armada, futebol, teatro, ensino de história, lugares de memória, comissões da verdade e direito à memória, à verdade e à justiça. Não deixe de ouvir todas as entrevistas da série. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast História Presente. E hoje com a série especial sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil. Esse é o quinto episódio da série, produzido pelo LPPE, Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensinos aqui da UERJ. E hoje falaremos sobre o tema ditadura e história indígena. E para falar sobre esse tema temos eu, João Paulo, bolsista de extensão do LPPE, Fernando Martins, bolsista do LPPE, e o professor João Gabriel Ascenso, que possui doutorado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio e professor do quadro efetivo do setor curricular de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, o CAP da UFRJ. E, além de tudo, o professor é autor da tese de doutorado que inspirou o episódio e nos serve aqui como a principal base, que se chama Como uma Revoada de Pássaros, uma história do movimento indígena na ditadura militar brasileira. Professor João Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter o senhor com a gente para falar sobre esse tema que nem sempre é muito explorado, né, quando o tema é ditadura. E é isso, seja muito bem-vindo. Obrigado também ao Fernando pela participação. E vamos começar com as perguntas. Boa tarde, professor. Mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos à primeira pergunta, né? Como você enxerga na academia e fora dela o interesse por temas relacionados aos povos indígenas? Você vê algum crescimento ultimamente do interesse? E outra pergunta de ordem mais pessoal também. Por que o tema te interessou em um primeiro momento, assim? Como ele te interessou? Tá, vamos lá então. Eu vou começar pela segunda parte, vou começar pelo final. Por que que esse tema me interessou no primeiro momento? Eu, na verdade, ao longo da minha formação, né, ao longo da graduação e do mestrado, eu não pesquisava história indígena, não pesquisava nem história do Brasil. Eu pesquisava história da América, especificamente a história do México, no período imediatamente pós-Revolução Mexicana, então naquela década de 1920, mais ou menos. E eu trabalhava especificamente com história intelectual e com a produção de um intelectual mexicano muito conhecido, que é o José Vasconcelos, que foi secretário de Educação no México, justamente nessa década de 20, e é um dos principais idealizadores de um projeto de nação mestiça para o México, né? A ideia de que o México é uma nação mestiça e o Vasconcelos ele faz um elogio a essa mestiçagem, né? Ele atribui características positivas a essa identidade social mestiça e o projeto que ele tem na Secretaria de Educação vai muito nessa direção, né? De construir essa identidade nacional mestiça para o país. E aí, na minha pesquisa de mestrado, primeiro que aconteceu uma coisa muito engraçada, que são essas coisas da ordem do acaso que mudam as nossas pesquisas, né? No início do meu mestrado, eu submeti um artigo para a revista Estudos Históricos, da FGV, e o artigo foi aceito com aquelas indicações, né? Eu tinha que fazer algumas modificações, mas o artigo estava aceito. E uma das indicações de um parecerista, que eu não sei quem é, porque os pareceristas são sempre anônimos, dizia que eu tinha que dialogar com o movimento ticano e com os intelectuais ticanos que estavam discutindo mestiçagem.
E eu fiquei muito puto, porque eu falei, pô, não tem sentido. Minha pesquisa é sobre México nos anos 20. Por que que eu tenho que discutir sobre intelectuais ticanos, que, né, é aquela galera de origem mexicana que mora nos Estados Unidos, sobretudo no sul dos Estados Unidos, e que tem uma produção intelectual super interessante, super rica, mas assim, tem nada a ver com a minha pesquisa. Mas eu tive que ler essa galera porque a publicação do meu artigo estava condicionada a isso, né? E foi a melhor coisa que aconteceu para o meu mestrado e para tudo que eu faria depois do mestrado. Porque esse parecerista falava especificamente que eu tinha que ter contato com a obra de uma autora ticana que se chamava Glória, né, se chama Glória Ansaldúa. E eu fui ler Glória Ansaldúa, especificamente um livro dela que se chama Borderlands, La Frontera, The New Mestiça. É um livro que ela escreve ao mesmo tempo em espanhol e inglês, é uma loucura. E esse livro mudou muito a forma como eu enxergava a produção do Vasconcelos e a própria ideia de mestiçagem no México. Porque não só a Glória Ansaldúa, mas uma série de outros intelectuais indígenas mexicanos e de outras partes do continente americano vão denunciar esse projeto mestiço justamente como um projeto de silenciamento, né? Você está louvando a identidade mestiça no México, na verdade, para você calar a presença indígena no México. Até porque esse mestiço que é louvado dentro desses textos, né? Desses ensaios que permeiam a obra do Vasconcelos e de outros intelectuais mexicanos nesse período, esse mestiço é um mestiço completamente europeizado. Ele tem valores europeus, ele tem uma moral europeia, ele é católico, mas ele tem rasgos folclóricos indígenas. Então, o elemento indígena ele entra quase como uma decoração dentro de um elemento que é essencialmente europeu, né? E aí eu comecei a estudar justamente esses intelectuais indígenas que estão fazendo uma crítica ao projeto mestiço no México e em outras partes da América Latina, né? Na Bolívia, por exemplo. E aí, através desses intelectuais indígenas, eu caí no Brasil e eu comecei a pensar o movimento indígena no Brasil. Então eu cheguei no Brasil via México, né? Eu comecei a pensar o movimento indígena no Brasil a partir do México. E aí tive o contato com uma série de pensadores indígenas brasileiros e, enfim, não só líderes indígenas, mas, enfim, uma série de intelectuais e, enfim, personalidades que me ajudaram a pensar esse movimento indígena a partir de um outro lugar. E aí, na minha pesquisa de doutorado, eu comecei a trabalhar com a história do movimento indígena no Brasil, e aí, inevitavelmente, a gente tem que falar de ditadura militar. E aí depois eu explico um pouquinho por que que a gente necessariamente tem que falar de ditadura militar quando fala de movimento indígena no Brasil. Esse tema é um tema que tem tido interesse crescente dentro da academia, né? Então, não só a questão indígena na ditadura militar, mas a questão indígena de maneira geral. Eu sou professor do CAP da UFRJ e eu tenho contato muito direto com os alunos que estão se formando em licenciatura em História, né? Que vão fazer prática de ensino no colégio de aplicação. E eles me falam dessa demanda que existe para que haja uma disciplina específica de história indígena. A gente já tem algumas universidades no Brasil que têm, né, a cadeira de história indígena, que eu acho que é uma urgência que a gente tem que ter. Agora, na UFRJ, a gente tem um laboratório de história indígena, comandado pelo professor César Lemos. Então, eu acho que o que antes era muito restrito à história colonial, quando eu me formei em história, em 2011, 12, não sei, é, você falava de indígena basicamente quando você está falando de Brasil colônia, né? Um pouco império, talvez, assim, você fala dos aldeamentos, mas história republicana indígena não entra. E hoje em dia eu acho que existe inclusive uma pressão por parte dos alunos, o que é muito interessante, para que isso seja revisto, inclusive nas áreas de teoria, de metodologia, né? A gente está discutindo teoria da história, mas por que que a gente não discute a partir das cosmovisões indígenas, das cosmologias indígenas, né? Das cosmopolíticas indígenas? Então, tem a professora Alessandra Seslak aí na UERJ também, que faz um trabalho incrível nesse sentido. Então, eu acho muito legal. Acho que existe uma demanda, né, por parte dos próprios alunos nesse sentido. E fora da academia também, eu acho que existe. A gente teve, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, aquele especial Falas da Terra na Globo, né? Enfim, tem documentários sobre os Yanomami. A questão Yanomami, ano passado, né? Enfim, aquele genocídio todo que os Yanomami não só estavam, mas como, né, seguem passando. Teve uma visibilidade muito grande no início do governo Lula. Então, eu acho que essas questões todas elas têm despertado a atenção da sociedade civil também, ainda que menos do que deveria, né? Mas eu acho que isso tem tido uma
abrangência maior, assim, por parte do público geral. Agora, isso me lembra do contexto da ditadura militar também, né? Na época da ditadura, a gente vai falar um pouco melhor disso mais à frente, mas na ditadura militar, o movimento indígena, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, ele tem um grande apoio por parte da sociedade civil, a ponto de um projeto que era um projeto extremamente prejudicial, né, danoso aos povos indígenas, que era o projeto de emancipação, ter sido barrado por causa da mobilização indígena e por causa do grande apoio que os indígenas vão ter por parte da sociedade civil também. Então, existe uma visibilização maior da questão indígena nesse contexto, final dos anos 70, início dos anos 80. E isso tem a ver com o fato de que falar da questão indígena era uma maneira é, um pouco mais fácil, talvez. Não sei se fácil é a melhor palavra, mas enfim, era uma maneira de você criticar a ditadura militar, né? Você está falando da questão indígena, mas também você está, a partir daí, criticando a ditadura militar, né? No momento que você ainda tem uma censura muito forte, uma repressão muito forte, você falar da questão indígena era uma maneira um pouco mais autorizada de você criticar o regime. Mas no início dos anos 80, quando boa parte da sociedade civil percebe que os indígenas não estão se comportando exatamente da forma que a esquerda tradicional brasileira gostaria que eles se comportassem, esses grupos se afastam do movimento indígena também. Né, nos anos 90, início dos anos 2000, você tem um afastamento muito grande da esquerda em relação ao movimento indígena. Então, isso é interessante também para a gente ver, né, quando os não indígenas se aproximam da luta indígena, o que que eles estão querendo em troca também, né? Muitas vezes a galera quer que esses indígenas se comportem da maneira que eles acham correto. E aí, quando isso não acontece, há uma separação. Mas eu acho que nesse momento a gente está tendo mais uma vez esse processo de aumento do interesse, aumento da empatia também de vários grupos sociais em relação à luta indígena. Pela questão do marco temporal, né? Pela denúncia do genocídio Yanomami, por conta da situação é, climática, ambiental também, por tudo que a Amazônia está passando nesse momento. Existe, evidentemente, uma correlação entre o genocídio indígena e o ecocídio que a gente está verificando em vários biomas brasileiros, né, no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia também. Então, acho que todos esses fatores estão trazendo de novo a questão indígena para o foco, né, para o foco do debate. Espero que isso tenha frutos positivos para a luta indígena, né, que não seja só um discurso. Perfeito, professor. Vendo essa breve introdução ao tema, né, a nossa conversa aqui hoje, eu já gostaria de entrar num ponto bem central, assim, talvez o mais sensível de toda essa discussão, que são as relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. A gente sabe que a partir de um autor que também o senhor usou na sua tese, que foi o Rubens Valente, que essa relação ela foi extremamente brutal na época da ditadura. Só que a ditadura não inaugura, ela não funda essa brutalidade. Então eu queria saber do senhor que elementos constituem nessa longa duração e que elementos caracterizam na época que foi inaugurada com a ditadura de 64. Queria que você desse um panorama geral assim sobre essa brutalidade, sobre essa violência, né? Que ela não é fundada pela ditadura, mas ela herda esse tipo de posicionamento contra os povos indígenas. Perfeito, né? Quando a gente fala de genocídio indígena, a gente está falando de um genocídio de 5 séculos, né? Inclusive, o conceito de genocídio, quando ele é formulado pensando não só o genocídio judeu no contexto do Holocausto, mas diversos outros extermínios que aconteceram no mundo, e o genocídio indígena é um dos, né, não eventos, mas enfim, um dos processos que vão inspirar o Rafael Lemkin, o idealizador do conceito de genocídio, a pensar esse termo, né? Então, a gente está falando de um processo que é constitutivo do Estado brasileiro. Não existe Estado brasileiro sem genocídio indígena. No, em todo o período colonial, a gente tem diversas, né? A gente podia ficar muito tempo aqui conversando só sobre isso, diversas práticas voltadas para catequização, interiorização, depois, né, transformar o indígena num trabalhador nacional. Isso cresce durante o período do Império brasileiro, né? Você tem a lei de terras, e aí progressivamente os aldeamentos indígenas vão sendo apropriados, enfim, né? Tem uma série de incentivos para que haja casamentos entre indígenas e não indígenas, para que aos poucos as terras indígenas vão sendo loteadas enfim. É um processo de genocídio aliado à expoliação do território, né? Ao esbulho desse território.
E no início da República, a gente vai ter pela primeira vez a montagem de um aparato de Estado voltado para lidar com a questão indígena, né? Enfim, os indígenas no século XIX, eles eram tutelados por juízes de órfãos, né? Eles eram considerados órfãos, que têm que ser tutelados. Mas essa tutela é delegada pelos juízes de órfãos a outros indivíduos, né? Indivíduos particulares que poderiam, inclusive, evidentemente, se aproveitar da mão de obra indígena. No início do século XX, não. Com a República, a gente tem a criação de uma agência indigenista, que é o SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, que no primeiro momento é Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, se não me engano, é esse o termo, que é uma estrutura que vai ser montada para gerir a questão indígena. Só que ela vai ser montada muito com base naquele ideal positivista do Marechal Rondon, de que a gente tem que integrar os indígenas na sociedade brasileira, né? Essa foi sempre a ideia, o indígena tem que deixar de ser indígena, a ideia do indígena como um estado transitório, uma condição transitória entre um bárbaro e um indivíduo finalmente civilizado. Quando ele se torna civilizado, ele deixa de ser indígena e se torna um cidadão brasileiro pleno, né? Mas nesse início, o SPI, a base ideológica do SPI é que essa integração do indígena na sociedade nacional, ela tinha que acontecer no ritmo do próprio indígena, né? Essa era a premissa do Rondon, que era uma premissa racista, que era uma premissa integracionista, mas que na prática garantiu a existência de muitas comunidades indígenas que muito provavelmente não teriam sobrevivido se a política indigenista, né, a política indigenista brasileira tivesse sido outra desde o início do século XX. Então você tem né, essa primeira montagem de um aparato estatal buscando lidar com essa alteridade que existe dentro do território brasileiro. É claro que o interesse, no final das contas, é garantir a soberania sobre o território brasileiro e garantir a integração das populações indígenas, mas tem uma tentativa de fazer isso causando o mínimo de dano a esses povos indígenas. O que a gente vê ao longo do século XX é que esses primeiros princípios rondonianos do SPI, eles vão sendo desafiados o tempo inteiro. O indígena ele é considerado desde 1910, e com a criação do SPI, enfim, na década de 10, novas leis, da década de 1910 e 1920, outras leis vão ser criadas que regulamentam isso, o indígena vai ser considerado relativamente incapaz, ou seja, ele não tem juridicamente autonomia para tomar as suas próprias decisões. Ele não pode tomar nenhuma decisão sem que o órgão tutor, que é o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, é, deu o seu aval, né? No final das contas, quem decide o que vai ser feito legalmente com esses indígenas é o SPI. E a gente tem uma série de processos no século XX de tentativa de apropriação cada vez maior dessas terras indígenas. A gente tem a Marcha para o Oeste, no governo Vargas. A gente tem, nos anos 40 e 50, uma crescente ofensiva sobre o território da Amazônia. E ao longo da década de 1950 e 1960, a gente tem uma série de denúncias de genocídio indígena no Brasil. As denúncias de genocídio, inclusive usando esse termo, não são recentes, né? A ideia, inclusive circulando na imprensa internacional, de que está acontecendo um genocídio indígena no Brasil, ela é bem antiga. E aí a gente vai ter algumas comissões parlamentares de inquérito e comissões de inquérito não parlamentares também, justamente investigando essas denúncias de genocídio indígena. E essas investigações têm a ver com um documento que se tornou muito conhecido a partir de 2012, quando ele foi reencontrado, é, encontrado pelo Marcelo Zelic, que é um grande defensor do movimento indígena, um grande aliado do movimento indígena, que tem um papel incrível também nos pesquisadores da temática indígena é, no século XX, porque ele montou o Armazém Memória, que é uma base de dados gigantesca, um acervo incrível sobre a questão indígena no Brasil, com jornais, revistas, enfim, milhares de documentos. Isso foi fundamental para a minha pesquisa, por exemplo, para a minha pesquisa de doutorado. E o Marcelo Zelic vai encontrar esse documento, que é o Relatório Figueiredo, que é uma pesquisa, né? É uma investigação que o procurador Jader de Figueiredo, que trabalhava no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, ele vai fazer justamente a pedido, se não me engano, do ministro do Interior da época, para investigar as acusações de genocídio indígena no Brasil.
E ele começa a fazer essas investigações, indo a campo, inclusive, indo nas aldeias e tal. E ele faz muitos tomos, assim, não me lembro mais quantos tomos tem o relatório Figueiredo, mas são mais de 10, mais de 20 talvez. E lá tá a denúncia de um monte de barbaridade, atrocidade que está acontecendo, que vai desde violação das terras e das propriedades indígenas até a distribuição de comida envenenada, né? Distribuição de açúcar com veneno, bombardeio de aldeias ou distribuição de cobertores inoculados com varíola. Então, assim, assim, métodos muito diversos de tortura também, né, contra povos indígenas, cometidos ou com aval do Estado ou com a participação direta de agentes do Estado. Então, esse documento ele vem a público originalmente em 1967 e mesmo antes desse documento vir a público, o escândalo já estava acontecendo. E esse escândalo é tão grande que ele vai acarretar no fechamento do SPI e na criação da FUNAI, que é a agência indigenista que vem depois do SPI, né? Que é criada ainda em 67, mas começa a funcionar em 1968. Só que o que acontece em 68 também é o AI-5. E aí, a partir do AI-5, todas essas investigações relacionadas ao relatório Figueiredo deixam de acontecer, evidentemente, fica tudo por baixo dos panos. O próprio relatório Figueiredo some e ele só vai ser redescoberto em 2012. Aliás, eu queria fazer um parêntese aqui. O Marcelo Zelic, que encontrou o relatório Figueiredo, ele morreu, acho que no início desse ano, no final do ano passado, não me lembro. É, e eu queria, sei lá, talvez dedicar esse podcast em parte à memória dele, porque ele foi um cara realmente muito importante nesse processo todo. Mas se a gente for pensar nos primeiros anos da ditadura militar, não existe uma mudança muito significativa em relação ao que já vinha acontecendo nos anos 50 e no início dos anos 60, né? Eu digo em relação à postura do Estado com os povos indígenas. A gente vai ter efetivamente uma mudança maior nessa postura a partir de 1968. Por quê? Porque em 1968 a gente tem o AI-5, a gente tem o início, né, o começo do funcionamento da FUNAI. A gente vai ter as bases do milagre econômico com Delfim Neto no Ministério da Fazenda. Aliás, Delfim Neto recentemente morto também, né? E que vem sofrendo, não, vem recebendo grandes homenagens, inclusive de pessoas da esquerda, mas que foi o ministro da ditadura militar, que tem muito a ver com todo esse projeto que vai levar ao milagre econômico, né? E a gente vai ter a intensificação de uma política muito agressiva de colonização do interior do Brasil. E o que era chamado de colonização do interior do Brasil é, na prática, é, a ocupação da Amazônia, né? A gente tem o Programa de Integração Nacional, nesse momento, o PIN, que tinha como um de seus slogans terras sem homens para homens sem terras. O que é isso? A gente tem que rasgar a Amazônia com estradas que permitam a integração desse território ao restante do Brasil, né? Esse território que é praticamente a metade do Brasil, bioma amazônico, eu acho que é 49%, mais de 49% do território brasileiro. Então a gente vai rasgar ele com estradas e vai interligar a Amazônia com outras partes do Brasil. E às margens dessas estradas que estão sendo construídas, a gente vai assentar colonos que vão efetivamente ocupar esse território. Quem que são esses colonos? Geralmente pessoas que vêm do Nordeste, que estão sem terra no Nordeste, né? Até porque o Nordeste nesse momento também está passando por uma série de secas bem intensas. Então você tira essa galera do Nordeste e coloca na Amazônia para ocupar esse território. Então é terras sem homens para homens sem terras. Só que não são terras sem homens, né? Tem muita gente vivendo na Amazônia. Tem várias comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, que moram aí e que, a partir desse momento, vão começar efetivamente. Começar não, né? Mas, enfim, o processo de agressão a essas populações e genocídio dessas populações vai crescer muito a partir desse momento. Só que aí, evidentemente, as resistências vão começar a se tornar maiores também. Então, boa parte do que viria a ser o movimento indígena brasileiro também tem origem nesse processo de ocupação, né, agressiva da região amazônica. É claro que quando a gente fala de movimento indígena brasileiro, a gente não está falando só de Amazônia, a gente está falando de muita coisa que está acontecendo no centro-oeste, no sul do país,
no Nordeste, no Sudeste, enfim, tem indígenas de todo o território brasileiro participando desse movimento. Mas o estopim para as primeiras assembleias indígenas que vão começar a ter uma repercussão muito grande, né, nacionalmente, é justamente o início dessa ocupação mais agressiva da região amazônica. Obrigado, professor. A pergunta a seguir entra um pouco nesse tema também, que você falou muito sobre esse processo de desumanização dos povos indígenas também, né? E de, assim, uma exaltação de um sentido muito específico de humano, em detrimento de outros. Na sua tese, você fala sobre o Ayrton Krenak, explicando do que se trata o movimento indígena brasileiro. Ele fala de uma convergência não programada de ideias, e o compara poeticamente a uma revoada de pássaros. E é uma ideia que chama atenção porque foge desse sentido usual que a gente tem de partido também, de movimento, né? Que pressupõe uma hierarquia programada e fixa. Você poderia dar um breve panorama do que seria o movimento indígena brasileiro, assim, bem breve mesmo para a gente começar? E porque hoje, quando a gente começa a falar em movimento indígena, a gente pensa muito na PIB. Assim, é a primeira coisa que vem à mente. É possível falar em antecedentes da PIB, como a própria União das Nações Indígenas? Então, sim, eu acho que para a gente começar a falar de movimento indígena, é importante a gente diferenciar movimento indígena de resistência indígena, né? A resistência indígena sempre aconteceu. Desde que os invasores europeus chegaram aqui, a gente tem diversas formas de resistência indígena, seja uma resistência mais violenta, seja uma tentativa de negociação, enfim. Hoje em dia a gente tem diversos trabalhos que mostram, ao longo do período colonial, do Império, da República, como é que essas resistências vieram acontecendo. Mas quando a gente fala de movimento indígena, a gente está tentando caracterizar um movimento integrado que está, ao mesmo tempo, dialogando, pressionando o Estado e fazendo frente às ofensivas que o Estado está fazendo contra determinados grupos, né? E essa ideia de um movimento indígena integrado, que reúne a lideranças de diferentes partes do Brasil, isso de fato começa com a ditadura militar. É, Só que, quando a gente fala de movimento indígena, a gente está falando de um tipo diferente de movimento social, né? Porque quando você fala movimento negro, você está falando de pessoas que se reconhecem como negras. Quando você fala de movimento operário, você está falando de pessoas que se reconhecem como operárias. Quando você fala de movimento feminista, enfim. Agora, quando você fala de movimento indígena, você está falando de um grupo de pessoas que não necessariamente se reconhece como indígena, né? Você se reconhece como tucano, como krenak, como, é, enfim, terena, mas essa identidade indígena que para a gente parece tão óbvia às vezes, não existe muitas vezes, né? A gente está falando, inclusive, de comunidades que às vezes são rivais, que não tem nenhuma solidariedade intrínseca, né, entre esses grupos. Então, a ideia de que eles necessariamente têm que se unir para fazer frente a um inimigo comum, que nesse caso seria a ditadura militar, ela não é óbvia, né? Ela vai se construindo com o tempo. A gente tem, ao longo de toda a história do Brasil, alianças de grupos indígenas contra o Estado. Isso acontece. Mas a ideia de você fazer um movimento indígena nacional pautado nessa ideia de indígena, que é estranha a boa parte dessas comunidades, né? A ideia de que eles estão reconhecendo dentro da sua trajetória, dentro da sua história, elementos que trazem uma solidariedade entre eles, para que eles, né, reajam contra essa ofensiva que está acontecendo, isso não é óbvio. E aí, para a gente falar de movimento indígena, não tem como a gente não falar das assembleias indígenas, né, das assembleias de chefes indígenas que começam a acontecer a partir de 1974, organizadas pelo Conselho Indigenista Missionário. E isso é uma grande polêmica, porque a gente está falando, né, parece que a gente está dizendo que o movimento indígena começa não com uma ação indígena, mas com a ação de missionários católicos, o que é bastante problemático. Mas o que que é o CIMI? O CIMI é um conselho que é formado, né, por missionários católicos que estão lá fazendo missão, que estão evangelizando, com todo o proselitismo que isso implica. Num primeiro momento, a gente tem grupos bastante conservadores dentro do Conselho Indigenista Missionário, mas em pouco tempo esses grupos não fazem mais parte da instituição e a gente tem basicamente padres e missionários ligados à teologia da libertação, ou seja, a ala mais progressista dentro da Igreja Católica. E esses missionários vão começar
a organizar, a partir de 1974, essas assembleias indígenas que têm como objetivo reunir lideranças indígenas do Brasil inteiro para que eles identifiquem problemas em comum e para que eles tracem em conjunto, né, estratégias de resistência. A ideia é que a ideia que eles defendiam, esses missionários, é que eles estão fazendo essa ponte para articular esses diferentes grupos do Brasil, mas que isso seria só no primeiro momento, que no segundo momento a ideia seria que os indígenas fizessem isso autonomamente sem precisar da intermediação do CIMI. E realmente, ao longo da própria década de 1970, diversas assembleias indígenas vão começar a acontecer fora da estrutura do CIMI, inclusive sem o conhecimento do CIMI. E aí, quando isso começa a acontecer, o CIMI não vai gostar também muito, não. A gente vai ter missionários que não vão ficar tão satisfeitos com toda essa autonomia, de organização desses povos indígenas. É claro que não, assim, é complicado a gente falar desse processo todo ignorando o fato de que a gente está falando de missionários. E missionários fazem um trabalho proselitista. Por mais que a maior parte desses caras não tivesse necessariamente, né, o objetivo de ficar convertendo os indígenas, eles estão lá rezando missa, né? Eles estão, ao mesmo tempo que estão prestando determinados auxílios às comunidades, eles estão lá também, né, fazendo o papel de pregadores. Isso é bastante complicado. Mas é inegável que o CIMI foi, em grande parte, responsável pela realização dessas assembleias. E essas assembleias vão ter um impacto muito grande no movimento indígena, né? De fato, a gente vai ter lideranças que começam a circular pelo Brasil inteiro a partir desses encontros. E algumas dessas lideranças ficam muito famosas. Por exemplo, o Mário Juruna, que começa a circular em Brasília na década de 1970 com seu gravador, e ele vira uma personagem pública, né? As pessoas sabem quem é Juruna, enfim, inclusive ele é bastante alvo de chacota, de ridicularização, mas ele é um cara que traz a questão indígena para os jornais, né? O Juruna circulava por Brasília com seu gravador porque ele dizia que os brancos só mentiam para ele o tempo inteiro, então ele tinha que gravar para provar aquilo que eles estavam falando. Inclusive tem um livro que se chama O Gravador do Juruna, que tem a transcrição de boa parte dessas gravações dele. E aí, com o passar do tempo, a gente tem a organização de associações indígenas mesmo. Em 1980, na verdade, 2 anos antes, em 1978, tem esse momento, né, que eu cheguei a comentar brevemente, no momento anterior aqui da entrevista, que é a resistência contra a luta da emancipação. O que é a luta da emancipação? No Estatuto do Índio, de 1973, esse documento ele reafirma a incapacidade relativa do índio, do indígena, né? Ou seja, essa ideia de que o indígena tem que ser tutelado pelo Estado porque ele não tem capacidade de se autogovernar. Só que junto com essa ideia de tutela, existe a ideia de emancipação. O que é isso? A partir do momento que o indígena for considerado plenamente integrado à sociedade nacional, ele não é mais considerado indígena, então ele já pode ser um cidadão brasileiro pleno. Por isso, o Estatuto do Índio, ele garante essa ferramenta de emancipação. Um indígena ou uma comunidade indígena poderiam requerer, frente ao Estado, a sua emancipação da condição de indígena. Com isso, evidentemente, eles também perderiam as prerrogativas em relação à terra, né? E a gente nunca teve nenhuma comunidade, nem nenhum indígena requerendo publicamente a sua emancipação. Mas o Estado vai pressionar algumas lideranças indígenas que começam a ficar mais conhecidas nacionalmente, que começam a frequentar espaços não indígenas, né, que começam a circular por escolas, pela universidade, por cursos técnicos, enfim, por dentro do aparelho do Estado, e o Estado vai começar a dizer, pô, essas figuras já estão brancas demais, elas não são mais indígenas, né, elas têm que requerer a sua emancipação. E aí, em 78, vem a público esse projeto da emancipação, que é um projeto do ministro do Interior, Rangel Reis. Fazer um pequeno parêntese aqui, a FUNAI era vinculada ao Ministério do Interior, ou seja, a questão indígena está vinculada a essa ideia de integração nacional, né, que era o princípio do Ministério do Interior. E o Rangel Reis, ele faz esse projeto de emancipação que ele pretende o quê? Que o Estado possa requerer a emancipação forçada dos indígenas, ou de uma comunidade ou de um indivíduo indígena em particular. Então, não é mais necessário que o indivíduo ou a comunidade
né, façam a requisição da emancipação. O próprio Estado pode decidir quem é indígena e quem não é, e declarar: você não é mais indígena, e é claro que com isso, esse indivíduo ou essa comunidade perdem o direito à sua terra também. Então, nesse momento, em 78, vai ter uma grande mobilização nacional contra o projeto de emancipação, que vai ser muito apoiada pela sociedade civil. Vai ter um ato público no Tuca, lá, o Teatro da PUC de São Paulo, que acho que tem mais de 5 mil pessoas. Enfim, isso vai ter uma mobilização na imprensa, vai ter editorial de jornal falando contra o projeto de emancipação, vai ter charge do Enfio falando contra a emancipação. E isso tem uma repercussão tão grande que o projeto é engavetado, né? Depois eles tentam dar uma cara nova ao projeto e passar de diferentes formas, mas o projeto de emancipação de 78 ele é engavetado. E aí, em 1980, a gente tem a criação da União das Nações Indígenas, que é a primeira organização indígena que se propõe nacional, construída por indígenas, né, para indígenas e gerido exclusivamente por indígenas. A história da Uni é muito bonita e é muito complexa também, né, porque a Uni já começa com uma disputa de quais são os grupos que deram origem a essa organização, e aí tem disputas internas que vão marcar toda a trajetória, né, da Uni, porque, enfim, a gente está falando de grupos indígenas do país inteiro, né? E por mais que não indígenas muitas vezes tenham a impressão de que existe uma solidariedade automática entre esses grupos, isso é evidentemente uma ficção. Então, a trajetória dessa organização também é uma trajetória marcada por disputas internas. Mas a gente vai ter desde a da fundação da Uni em 1980, né, até a Assembleia Nacional Constituinte, 87, sobretudo, a gente vai ter uma grande atuação da União das Nações Indígenas, inclusive com o Programa de Índio, que é uma iniciativa do Ailton Krenak, que foi parte da Uni, né, assim como o Álvaro Tucano também. O Programa de Índio era uma coisa sensacional, era um programa de rádio que eles faziam, é, sobretudo mobilizando a população informando, né, o que estava acontecendo no cenário nacional, fazendo com que grupos indígenas diferentes se conhecessem entre si pelas ondas do rádio e trazendo muitos temas da Assembleia Nacional Constituinte, porque em meados dos anos 80 já estava muito evidente que a gente teria uma Assembleia Nacional Constituinte que resultaria lá com a Constituição de 88. Então, boa parte dos programas do programa de índio eram dedicados a debater esses temas, né? A importância da presença indígena na Assembleia Nacional Constituinte também. Tem um trabalho muito interessante do Idjahuri Cadwell, que é um pesquisador indígena, justamente a respeito desse programa de índio. Só que, depois da Assembleia Nacional Constituinte, gradualmente a Uni vai se fragmentando e acabando, né? Na verdade, antes da Constituição de 1988, a Uni já passa por um processo de regionalização. Então, tem uma coordenação nacional, mas tem as coordenações regionais, que vão fazer uma articulação com a base, né? Já é uma percepção de que não dá para centralizar tanto uma organização indígena, sendo que existe uma pluralidade imensa de povos indígenas no Brasil todo. E, se não me engano, a última regional eh, da Uni a existir é a regional norte, da região do Acre. Acho que sim, não tenho certeza. E aí, aos poucos, a Uni foi se fragmentando. E aí, quando a gente pensa na PIB hoje, o modelo de organização da PIB já é completamente diferente, né? A PIB não se pretende uma união nacional de todos os indígenas do país. Ela é uma aglutinação de várias organizações indígenas. Então, hoje em dia, a PIB reúne 7 organizações indígenas. Tem a Arpinsul, a Arpin Sudeste, o Conselho Terena, a COIAB, enfim, tem organizações indígenas do Brasil inteiro que são aglutinadas pela a PIB, né? Então, é muito interessante como o movimento indígena vai, a partir da sua própria trajetória, a partir da sua própria experiência, se modificando e reestruturando as suas ferramentas de luta também. Agora, é inegável que a Uni foi um grande antecedente para toda essa luta, né? Tem aquela imagem clássica do Ailton Krenak pintando o rosto de preto na Constituinte. Essa imagem dele pintando o rosto é quando ele está defendendo uma emenda popular
porque durante a Constituinte você podia apresentar emendas populares, né, ao texto da Constituição que estava sendo escrito. E a Uni vai apresentar uma emenda popular, não com seu próprio CNPJ, porque a Uni não tinha um CNPJ, a Uni nunca foi reconhecida pelo Estado, e aí é interessante pensar também por que que essa organização jamais foi reconhecida pelo Estado, né? A gente tem documentos do SNI dizendo que jamais a gente pode reconhecer a existência, porque se eu reconhecer a existência da União das Nações Indígenas, eu estou reconhecendo que existem nações dentro do Brasil. Isso não existe, só existe uma nação, que é a nação brasileira, né? E tem outros problemas também. O indígena é tutelado no Brasil. Ele é considerado relativamente incapaz. Então, como é que eu vou deixar o indígena ter uma organização indígena para gerir as suas próprias questões? Quem tem que gerir as questões indígenas é a FUNAI, não é nenhuma Uni. Então, a Uni nunca vai ser reconhecida pelo Estado, mas através de, né, outras organizações ela vai conseguir apresentar essa, essa emenda, né, constitucional e defendendo esse texto, o Ayrton Krenak vai pintar o rosto de preto, fazendo aquela fala incrível que ele faz, que eu acho que é uma das maiores cenas do século XX, né, da história do Brasil, assim, é absolutamente potente e forte. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, professor, respondeu sim. E só para contextualizar e ficar até claro para quem nos ouve que tiver interesse também nessa questão da tutela, né, do Estado. Eu sei que aqui eu vou usar só para nível de comparação, mas assistiu aquele filme O Assassino da Lua das Flores? Obviamente é uma tribo norte-americana, são os Osage. Essa questão da tutela ela é muito clara no filme, onde eles têm, só para contextualizar, né? Eles têm uma reserva de petróleo no território deles, né? No território Osage e na reserva, né? E eles não conseguem ter acesso a esse dinheiro. O Estado tutela entregar esse dinheiro aos donos da terra, né? Como se eles fossem de fato incapazes. Então, para exemplificar essa tutela, é legal ver até esse filme e entender um pouco dessa dinâmica. Professor, falando um pouco aí em questão de resistência e movimento indígena, né? Eu vim à minha mente, por exemplo, o Krenak, você citou aí a questão do rosto pintado nessa ocasião, que de fato é muito marcante. Eu, por exemplo, na minha cabeça, exemplo de resistência indígena, eu lembro de primeira, não que é, não que ele não tenha sido, mas a morte é muito emblemática, que é do índio Pataxó, que foi assassinado no Brasília, o índio Galdino, Galdino. né? Uhum. Índio Galdino que foi assassinado. E eu lembro que ele foi assinado, se não me engano, em 97. Eu nasci em 95, ele foi assinado em 97, mas eu lembro de crescer com esse caso sempre repercutindo na televisão, por exemplo. Vendo as punições dos assassinos, enfim, esse caso ficou muito famoso. E ele tinha ido a Brasília para resolver um problema de fato de, de recuperação de terra, né, no sul da Bahia, se eu não me engano. Ele tinha ido a Brasília para tentar resolver esse problema, então já tinham sido diversas lideranças pataxós mortas, né? Ele, se não me engano, foi 18º, 19º, 17º, enfim, nessa região. Então isso é muito emblemático, me lembra muito, representa, assim, para mim, essa questão dessa resistência. E ele foi assassinado de uma maneira, assim, bizarra. Ele dormiu no ponto de ônibus porque não conseguiu chegar na, no hotel, né, onde ele estava hospedado, teve que dormir no ponto de ônibus e foi incendiado, assim, enfim, uma coisa absurda. Não sei se os assassinos sabiam que era indígena, talvez pensassem que fosse morador de rua, mas de qualquer maneira é bizarro. Mas essa morte ela é muito emblemática para mim, eu lembro muito, muito disso, essa repercussão. É, E teve uma reportagem depois do Brasil de Fato, há pouco tempo atrás, que eu lembro de ter visto. Acho que foi o Brasil de Fato, eu não lembro qual é o nome do jornal exatamente, mas acho que é Brasil de Fato. Falando que esses assassinos tiveram basicamente ali um perdão, né? Eles hoje trabalham no alto escalão do funcionalismo público em Brasília. Enfim, para você ver que o negócio é um pouco complicado. Mas assim, Tem um deles que foi promovido para uma comissão dentro do Senado no Dia dos Povos Indígenas, assim. meu Deus do céu, isso eu não É. sabia. Assim, esse caso me marcou muito, eu cresci com os desdobramentos dele, né? Então, de primeiro, isso veio na minha cabeça. Vem também o Krenak com os livros, enfim, são exemplos de resistência, obviamente, que os povos indígenas resistem, de fato, desde que os colonos chegaram aqui. Isso a Alessandra Sedlak, por exemplo, ela gosta muito de falar nas aulas dela,
que o índio não foi um agente passivo na história brasileira, nem da América Latina. Enfim, isso é muito importante. Mas quando eu paro para pensar, eu lembro sim de figuras masculinas. E sinto uma falta, e talvez por não ter contato tanto com o tema, e por não ser usual, poucos exemplos de liderança ou de movimento ou de resistência indígenas femininas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre sobre a participação das mulheres tanto no movimento indígena, tanto na resistência indígena. Então, sim, vamos falar disso. Eu só queria fazer um pequeno comentário, né? Você estava falando desse filme O Assassino da Lua das Flores e tal. A política indigenista nos Estados Unidos é bastante diferente da nossa, né? A ideia de tutela não é exatamente a mesma, mas acho que a título de comparação é legal a gente pensar isso. Inclusive, eu preciso estudar mais também sobre a política indigenista nos Estados Unidos. É um modelo bastante diferente do nosso. E aí, sobre a tutela, só deixar claro que, desde a Constituição de 1988, não existe mais tutela indígena no Brasil, né? O texto constitucional ele garante, isso é uma imensa vitória do movimento indígena, garante vários direitos, a terra, né, a permanência da cultura. Inclusive, pela primeira vez, a gente tem um texto constitucional que diz que ser indígena não é um problema. Então, o indígena não tem mais que deixar de ser indígena, ele pode continuar sendo indígena, e é ótimo que ele continue sendo indígena, e o Estado tem que garantir as condições para que a sua cultura seja preservada e respeitada. E a tutela acaba, ou seja, o indígena né, ele passa a ser considerado um sujeito pleno de direitos no Brasil. A gente sabe que isso é lindo na lei, mas que não funciona exatamente dessa forma, né? Mas o fato de que isso está registrado na Constituição é muito importante. E aí é curioso, porque o Estatuto do Índio de 1973, ele ainda está em vigor, né? Parece que o Ministério dos Povos Indígenas hoje tá com uma comissão para rever esse Estatuto do Índio, que vai passar a se chamar, evidentemente, Estatuto dos Povos Indígenas. Mas ele é uma lei ainda em vigor, mas é uma lei que não é recepcionada pela Constituição brasileira. Então, na prática, né, boa parte do que está escrito nesse estatuto não vale mais por causa da Constituição. Agora, em relação às lideranças femininas, né, as mulheres dentro do movimento indígena, é muito interessante, né, quando a gente vai olhar a documentação. Primeiro, a gente percebe que as mulheres fazem parte desse movimento desde sempre, o que é óbvio, né? É um movimento de mulheres e homens indígenas. Mas elas são sistematicamente apagadas dessa documentação também. Então, quais são as principais fontes que a gente tem para estudar as assembleias indígenas a partir de 1974? São as atas dessas assembleias que são publicadas no boletim do CIMI, no boletim do Conselho Indigenista Missionário. E é claro que se a gente tem uma ata publicada pelo CIMI, quem está fazendo a seleção do que entra e do que não entra nesse documento é o próprio CIMI. Então, o que eles escolhem registrar nesses documentos? A fala das lideranças que estão tomando a palavra dentro dessas reuniões. E as lideranças que tomam a palavra, geralmente, de fato, são lideranças masculinas. Então, as vozes que estão geralmente registradas nesses textos são vozes masculinas. Eventualmente, as mulheres pedem a palavra e falam também, mas são sobretudo nos anos 70, nas primeiras assembleias, são situações excepcionais. Geralmente quem está falando são lideranças masculinas. Só que é, alguns, tem algumas brechas nessa documentação que percebem que a gente acompanhe que as mulheres indígenas estão lá o tempo inteiro também. Então, quando a gente vai ver os poucos parágrafos que são dedicados a dizer como é que foi a organização da Assembleia, eles estão lá mostrando que as mulheres estão fazendo a comida, que as mulheres estão organizando o espaço, que as mulheres estão cuidando, né, muitas vezes das crianças, muitas vezes até as mulheres, as poucas mulheres que falam junto com as suas crianças, junto com seus filhos. Então, você fazer comida, você cuidar da logística da realização de uma assembleia, evidentemente é você ter uma participação fundamental dentro da organização desse movimento, né? Tem uma dessas atas, agora eu não vou me lembrar qual delas, mas tem uma dessas assembleias organizadas pelo CIMI, que acho que não é nem numa ata, não. Foi uma reunião que não teve ata publicada, teve só uma nota no boletim do CIMI. E aí, nessa assembleia, que eu acho que foi no final dos anos 70 ou início dos anos 80, não tô me lembrando aqui, depois eu posso olhar na documentação. Algumas mulheres pedem a palavra. E aí,
o que está escrito no boletim é: pela primeira vez as mulheres indígenas estão tomando a palavra também para expor as suas opiniões, o que não é verdade. Outras mulheres indígenas já tinham feito isso. Inclusive, tem uma das falas, numa das primeiras assembleias indígenas, que é de uma mulher, que é uma fala absolutamente brutal e terrível, descrevendo toda a violência que ela sofreu dentro de uma prisão, inclusive violência sexual, inclusive roubo do seu filho, uma coisa absolutamente terrível. Então, essas falas não são tão constantes, mas elas aparecem na documentação. Mas o que me chamou a atenção, no texto desse boletim específico, é que eles estão falando: ah, pela primeira vez as mulheres estão falando e elas estão colocando em primeiro lugar o direito dos povos indígenas. Elas, né, como se eles estivessem dizendo: ah, elas sabem que o que importa aqui é falar dos direitos indígenas e não das questões especificamente das mulheres. Como se falar das questões especificamente das mulheres fosse uma questão menor, né? Fosse um assunto menor. Então é interessante a gente pensar como dentro da própria esquerda a gente muitas vezes tem essa hierarquização de pautas que é muito complicada e muito problemática, né? Mas é verdade que ao longo da década de 70 e no início dos anos 80, as lideranças indígenas dentro desse movimento começam a ganhar muito mais visibilidade. E aí a gente tem no início dos anos 80 Eliane Potiguara, por exemplo, que vai ter uma articulação grande dentro da União das Nações Indígenas. Ela vai, né, ter um diálogo muito grande com o Krenak nesse momento, por exemplo, e ela vai fundar o GRUMIN, né, que é o Grupo Mulher e Educação Indígena. É isso. E que é uma organização importantíssima, que vai ter diversas publicações, né, que vai produzir diversas cartilhas, folhetos e livros e tal, e que tem essa função de trazer a pauta da mulher também para o movimento indígena e de divulgar essas discussões, não só dentro das mulheres, mas, enfim, dentro das comunidades indígenas e fora das comunidades indígenas também. Então, Eliane Potiguara é uma liderança super importante ainda dentro desse contexto da ditadura militar, né, que vai começar, de fato, a trazer mais visibilidade para as pautas femininas dentro desse movimento. E hoje em dia, algumas das lideranças indígenas que têm mais visibilidade no Brasil são justamente lideranças femininas, né? Quem é ministra dos povos indígenas é a Sônia Guajajara, que já foi presidente da PIB também, né? A gente tem pela primeira vez na história do Brasil uma pessoa indígena como presidente da FUNAI, que é uma mulher indígena, que é Joênia Wapchana, que é a primeira deputada federal indígena eleita desde o Juruna, né? Desde que o Juruna foi eleito deputado lá ainda nos anos 80 também. Então a gente está tendo uma visibilidade muito maior. A gente tem a Célia Chacriabá também, né, no Congresso Federal, a bancada do COCAR. Então hoje em dia essas lideranças femininas estão tendo cada vez mais visibilidade. E aqui eu estou falando no âmbito da política, mas se a gente for extrapolar o âmbito da política, a gente tem Caê Guajajara na música, né? A gente tem Catumirim, enfim. Essas vozes indígenas estão cada vez mais plurais e as mulheres me arrisco a dizer que em vários espaços elas estão na linha de frente, assim, na linha de frente, digo, né, elas têm mais visibilidade até do que figuras masculinas, né? Então, é muito interessante a gente acompanhar essa presença indígena, né, dentro do movimento, porque ela sempre existiu, mas antes ela era um pouco escamoteada, ela era um pouco escondida, e hoje em dia ela tem muito mais visibilidade. Que elementos o movimento possuía que o permitiram acumular forças ainda com a ditadura em voga e ter um papel de destaque na Constituinte? Você mencionou a Constituinte antes como um momento muito importante para a União das Nações Indígenas, né? E você poderia desenvolver o papel dele nessa Constituinte de 88, do próprio movimento Sim, indígena? sim, a presença indígena dentro da Constituinte, ela aconteceu o tempo inteiro, né? A gente tinha sempre liderança indígena dentro dos corredores do Senado. Não só do Senado, enfim, do Congresso, que estavam lá, estavam fazendo pressão, estavam cantando, né? Estavam botando cocar na cabeça do Ulisses Guimarães, por exemplo. A gente tem uma presença muito forte da UNI, fazendo lobby junto aos congressistas e do CIMI também lá e de outras entidades de apoio, né? Porque nesse momento a gente tem uma série de entidades de apoio, como as ANAIs, por exemplo, né? Que eram associações de apoio às comunidades indígenas. A gente tem a CPI, a Comissão Pro Índio de São Paulo e de outras partes do Brasil também. A gente tem uma série de organizações da sociedade civil de apoio à luta indígena nesse momento. Então, esses caras vão estar presentes,
no Congresso durante a Assembleia Nacional Constituinte e vão estar fazendo pressão junto aos congressistas para que se passasse um texto favorável aos povos indígenas, né? E é impressionante, porque se a gente olha o capítulo dos índios, né, da Constituição brasileira, é um capítulo inacreditável. Se a gente pensar o que que era o contexto brasileiro nos anos 80, assim, é inacreditável que aquele texto tenha passado. Hoje em dia é um texto obsoleto, é um texto que tem, né, questões a serem superadas, né, inclusive em relação à possibilidade da União de explorar as riquezas do subsolo dentro das terras indígenas, enfim. Tem questões problemáticas que passaram, mas é um texto absolutamente progressista e é um texto que foi ameaçado o tempo inteiro, nos 2 anos, né, nos quase 2 anos de Assembleia Nacional Constituinte, você vê que várias vezes aconteceram reviravoltas que transformavam um texto muito progressista num texto muito pior em relação é, aos direitos dos povos indígenas. Mas aí, com muita pressão, com muita pressão, com muita pressão, o texto final que acabou sendo aprovado foi um texto que garante muitos direitos, né? Garante direito à terra, garante direito à consulta das comunidades indígenas em qualquer iniciativa da União para mexer em terras indígenas, garante direito à cultura, à língua, garante que, ainda que não haja mais tutela, o Estado tem que continuar prestando assistência às comunidades indígenas, reconhece o direito dos indígenas à sua terra como direito originário, ou seja, é o princípio do indigenato, né? A ideia de que esse direito existe porque esses povos estão nessas terras há mais tempo do que existe o Estado do Brasil, então é um direito que tem a ver com a própria história desses povos, e é esse direito que está sendo ameaçado por essa história de marco temporal, né, que a gente pode falar daqui a pouco. Então é um texto muito, muito, muito progressista para a época, né? Mas que só aconteceu porque os caras estão fazendo pressão o tempo inteiro. Estão se fazendo presentes e estão ganhando apoio, inclusive, da sociedade civil. O jornal está divulgando o tempo inteiro a presença indígena dentro da Constituinte. A gente tem diversas reportagens falando disso. Então, isso vai gerar um ambiente muito muito mais favorável, né, a essas demandas. Eu fico imaginando se a Constituição tivesse sendo escrita hoje, que a gente ia ter muito mais problema em garantir os direitos desses povos, ainda que os deputados da Constituinte não fossem exatamente favoráveis à questão indígena, não, porque não eram. Mas é isso, houve muita pressão e muita reviravolta, e a gente tem um texto é, constitucional, né, no final, que é bastante progressista. E ainda tem essas cenas emblemáticas, né? Tipo Ulisses Guimarães de Cocar, Ayrton Krenak pintando o rosto, né? Depois que o texto passa, tem uma imensa festa no Congresso também, que é linda de ver, enfim. Esse momento da Constituinte tem uma pesquisadora da UEG, da Estadual de Goiás, que é a Poliane Bicalho, que ela fala que esse é um dos momentos, não me lembro qual o termo que ela usa, mas enfim, é um dos momentos constitutivos do movimento indígena brasileiro, né? Porque de fato a Constituinte é uma grande vitória, né? Apesar, enfim, de alguns problemas no texto final, é uma grande vitória para o movimento indígena. Perfeito, professor. Isso me leva, às vezes, a pensar que nem os políticos, nem esquerda, vamos para ficar mais simples, né? Nem esquerda, tampouco a direita conseguem ali abarcar, ou pelo menos entender essas questões mais ligadas aos indígenas, né? Me parece sempre tentar converter, quase que extinguir o modo de vida indígena, e isso me leva a uma pergunta que eu queria fazer, e voltando um pouquinho, né, na ditadura militar, e principalmente também na Constituinte, para talvez tentar dar aí um, um fim a essa nossa questão, tocando bastante sobre a questão da Constituinte, que é de fato muito importante, me faz lembrar das políticas, né, de grandes obras da ditadura militar, que, como a Transamazônica, etc. e tal, que o senhor falou no início, sobre essa abertura, né, do território amazônico com estradas e trazendo colonos, principalmente vindo do Nordeste, tentando de fato extinguir, né, esse modelo, esse modo de ser indígena, né, de modo de vida. E nessa questão de desenvolvimento clássico, né, a gente também tem força de esquerdas que
que são favoráveis a esse tipo de coisa. E eu queria saber do senhor se a princípio isso foi um problema de articulação entre os povos indígenas e o movimento de esquerda, principalmente das capitais, das cidades, né? E como se dá essa dificuldade, quais são as dificuldades ainda hoje? Então, na verdade, a esquerda nunca soube lidar com a questão indígena, né? Nunca soube lidar com o movimento indígena de maneira geral, né? Tem uma antropóloga que se chama Alcida Rita Ramos que fala do que ela chamava na época de o índio hiperreal, né? Ela usa o termo indígena porque ela usa o termo índio porque ela está escrevendo, se não me engano, nos anos 80 ainda, quando se falava índio. Mas ela fala desse índio hiperreal. O que que é um índio hiperreal? A esquerda cria uma imagem de o que que é esse indígena que ela está julgando ajudar, e aí quando esse indígena não corresponde às suas expectativas, ela vira as costas, né? E de fato, o próprio Viveiro de Castro tem uma entrevista, na verdade ele fala isso em várias entrevistas, que a esquerda não sabe lidar com indígena porque a esquerda sabe, ou pelo menos acha que sabe lidar com pobre, né? E o que que é o pobre? O pobre é um cara que quer deixar de ser pobre, né? Mas o indígena não é um cara que quer deixar de ser indígena, ele é um cara que quer continuar sendo indígena. Então como é que você faz? Você não consegue lidar com a questão indígena do ponto de vista de um certo pragmatismo material. Não é melhorar as condições de vida, não é dar não, garantir aumento do poder de consumo ou acesso a determinados bens. Não é só isso, né? Muitas vezes é isso também, mas não é só isso. De que maneira a gente lida com povos que, de certa forma, constituem autoridades dentro do território brasileiro e que querem continuar dessa forma, né? E aí a gente não pode esquecer que a esquerda tem, né, a esquerda brasileira tem esse caráter muito vinculado ao desenvolvimentismo também, né, há bastante tempo. E aí como é que você concilia uma pauta desenvolvimentista, que é necessariamente uma pauta que não é sustentável, né, que está aí agredindo o meio ambiente, que quer desmatar, que quer construir Belo Monte, né, com a pauta das comunidades tradicionais, que não são só indígenas. Eu estou falando de indígenas, de ribeirinhos, né, ou beiradeiros, eu estou falando de comunidades extrativistas tradicionais, de seringueiros, eu estou falando de quilombolas. Como é que você fala com esses povos que vivem na floresta e da floresta e com a floresta, e você concilia as agendas desses grupos com eh, com essas pautas desenvolvimentistas. Não tem como, né? Elas são inconciliáveis. Não tem como você defender a construção de Transamazônica, como foi aconteceu na ditadura militar, com pauta indígena. Não tem como você defender Belo Monte ou defender o que estão querendo fazer agora com essa extração de petróleo na boca do Rio Amazonas, né? Como é que você fala, como é que você faz isso e ao mesmo tempo garante direitos aos povos tradicionais? Você não garante, porque se a pauta da esquerda sempre foi a gente tem que garantir crescimento econômico para redistribuir isso entre a população, esse crescimento econômico ele pode vir à revelia do modo de vida de comunidades que têm uma relação muito mais intrínseca com o meio ambiente, com a floresta, enfim. E aí essas agendas não não dialogam, elas são, né, inconciliáveis. Basta a gente ver o que que aconteceu com a Marina dentro do governo do PT, né? A Marina foi absolutamente tô tentando achar um termo leve para usar aqui, mas ela foi completamente achincalhada dentro do governo, né? E a campanha que fizeram com a Marina foi uma campanha muito desonesta, que é uma campanha da qual eu tenho bastante vergonha, porque eu comprei muito esse discurso na época que boa parte da esquerda tinha contra a Marina, e hoje em dia eu vejo o quanto isso foi desonesto mesmo, assim. Mas é isso, lidar com a questão indígena de uma maneira que não seja danosa, de uma maneira que não, né, que de fato garanta as condições de vida e de sobrevivência dessas comunidades, implica pensar um outro tipo de crescimento econômico, implica pensar um outro tipo de desenvolvimento, implica pensar, enfim, vai parecer um discurso bobo e pueril aqui, ingênuo, mas implica pensar resistências ao capitalismo mesmo, porque a gente não consegue é, coadunar o modelo de desenvolvimento que a gente tem, o desenvolvimento econômico que a gente tem, com os modos de vida tradicionais das comunidades indígenas. E sem pensar na preservação desses modos de vida tradicionais, a gente não pode pensar em respeito a esses povos. É claro que a gente tem que lembrar também que quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, a gente não está só falando de comunidades que vivem
nas suas aldeias, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de povos indígenas em contexto urbano aqui no Brasil, e que, inclusive, são bastante invisibilizados. Isso é um outro problema que os indígenas têm no Brasil, né? A invisibilização, inclusive, na época da pandemia, isso foi um problema sério para garantir assistência de saúde direcionada para comunidades indígenas que não viviam em aldeias, que viviam nas cidades. Eles ficaram fora poucos, das poucas iniciativas de Estado que houve para dar conta de dar uma mínima assistência para essas populações. E foram pouquíssimas iniciativas também, né? As comunidades indígenas foram vítimas prioritárias da leniência do governo durante a pandemia de Covid-19. Então, a gente sabe que tem vários grupos indígenas que não vivem em aldeias, mas, inclusive, quando a gente pensa nesses grupos, não tem como a gente pensar no, na garantia de direito desses grupos se a gente não pensar em uma outra política de desenvolvimento e em uma outra. Em uma resistência mesmo, né? A forma como a gente concebe crescimento econômico e desenvolvimento. Professor, antes de passar para o Fernando fazer a próxima pergunta, é, é, eu, eu lembro que quando saiu essa questão da exploração de petróleo na boca ali da bacia do Amazonas, eu vi e pode parecer engraçado, assim, ao primeiro momento, como a pessoa pensa isso, né? Mas você entende que você entende até que tem talvez ali um bom senso, mas enfim, eu conversando com o pessoal da minha família, enfim, alguns amigos e tal, quando esse assunto às vezes chegava, falou assim, gente, é só remover as populações que ali vivem por um lugar no Centro-Oeste. Eu vou, mas, gente, imagina você que desenvolveu uma cultura milenar ali vivendo há muitos anos ali, acostumado à chuva todo dia em tal horário. De um dia para noite te levam para o Centro-Oeste, ali para a região de, sei lá, de Goiás, onde o tempo é seco, tudo é seco, é horrível, e você não desenvolveu isso para viver ali. Como você acha que isso não impacta a vida de comunidades que ali vivem, cara? E assim, aí eu dou sempre o exemplo que aconteceu também nos Estados Unidos, é óbvio, eu estou usando para exemplo de comparação, o Caminho das Lágrimas, onde eles tiraram, por exemplo, populações de várias partes do território nacional para essa questão desenvolvimentista, né, para exploração, para a ocupação desse território oeste, da parte oeste americana ali, depois, é, principalmente no século XIX, e eles tiraram vários indígenas de onde viviam e levaram para regiões do meio oeste do país, e vários morreram, não só no caminho porque a viagem era árdua, como morreram depois de chegar lá, porque desenvolveram culturas acostumadas em um lugar, por exemplo, você não consegue tirar um nativo que nasce e se desenvolveu na Flórida para ir viver no, sei lá, enfim, no Alabama. Enfim, é porque são coisas diferentes, entende? Então o pessoal até fala disso, mas não remove, porque não faz, mas faz muita diferença. Eu até consigo entender que no primeiro momento, a palavra a ideia de pessoas que não têm esse contato, digamos assim, um pouco mais leigas, seja até de boa intenção, fala assim, não, mas tem como? Bota para tal lugar, não é para tirar, mas não conseguem enxergar esses problemas que são práticos, né, inerentes aí ao, a essas ideias, a esse desenvolvimento econômico que é muito, que será muito caro se por acaso acontecer essas populações indígenas. Isso é a Pode- história do século XX no Brasil. A história do século XX é a história de remoção forçada de povos indígenas de um lado para o outro, que são remoções que levam à morte de centenas, milhares de pessoas, que juntam comunidades diferentes no mesmo território e aí causa uma desorganização da cultura imensa. A gente está falando de genocídio e de etnocídio, né? Quando a gente está falando de remoção forçada, o nome certo é genocídio e etnocídio, que vem acontecendo até hoje. O que aconteceu com Belo Monte, por exemplo, que é um dos capítulos, um dos maiores capítulos dessa relação desastrosa da esquerda com povos indígenas, né? Porque Belo Monte vem à tona no governo Dilma. É, a gente está falando disso. A gente está falando de diversas comunidades que são deslocadas, não só de indígenas, de beradeiros, né? De ribeirinhos, enfim, que tem que deixar suas terras porque um território gigantesco vai ser inundado. e essa questão dessas remoções, elas impactam diretamente no marco temporal, né, professor? Elas vão ter esse impacto diretamente no marco temporal, né? As remoções que aconteceram anteriormente a 1988, sim, porque o marco temporal é exatamente isso, né? A ideia, essa tese jurídica estapafúrdia e inconstitucional, né?
que diz que se os direitos indígenas foram finalmente garantidos em sua plenitude no texto constitucional de 88, os povos indígenas que efetivamente têm direito às suas terras são aqueles que estavam ocupando as suas terras em 1988, quando a Constituição foi promulgada. E aí, quem não estava nas suas terras porque foi expulso, porque foi removido, porque, enfim, né, porque sofreu essa série de esbulhos que marcam a história indígena desde 1500, essas pessoas não têm mais direito ao seu território tradicional, né? E isso é bizarro. É uma loucura que o STF tenha, depois de sucessivos, né, adiamentos da votação do julgamento do marco temporal, acho que ficou 2 anos sendo adiado, uma loucura. Enfim, o STF, né, avaliou a inconstitucionalidade do texto, né, do projeto do marco temporal, que evidentemente assim, é obviamente inconstitucional. Isso entra em conflito direto com a tese do indigenato, que é a tese defendida pela Constituição, de que o direito dos povos indígenas à sua terra é um direito que tem a ver com a trajetória histórica desses povos, que é uma trajetória anterior à própria existência do Estado brasileiro. Então o STF vai dizer que essa tese é inconstitucional e mesmo assim o Congresso vai aprovar uma lei que na verdade, aprova o marco temporal, né? Que referenda o marco temporal. E aí o STF vai ser acionado mais uma vez para, né, declarar essa lei inconstitucional, porque o próprio STF já tinha declarado o marco temporal inconstitucional. E aí tem essa coisa louca que está acontecendo nesse momento, que é uma tentativa de conciliação entre as partes. Mas que conciliação entre as partes é essa, né? Entre os indígenas e os caras que querem que os indígenas percam as suas terras? Existe conciliação possível entre isso? Entre os caras que querem que o seu direito à terra, que está assegurado pela Constituição, seja mantido, e os caras que querem que eles não tenham mais esse direito? Existe uma conciliação possível? Sendo que o próprio STF já disse que a tese do marco temporal é inconstitucional? Enfim, são as loucuras da política brasileira, né? Ainda nessa questão da brutalidade da ditadura, me lembra muito do livro do Rubens Valente, Os Fuzis e as Flechas, né? Toda essa questão das remoções, de como elas eram feitas sem nenhum cuidado sanitário mesmo, de passar doenças para os indígenas, de botar, apinhar todo mundo num avião e botar num lugar totalmente distante. E nisso me lembra também o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que apontou que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos durante a ditadura militar, entre 1964 e 1984. E como as mortes dos indígenas ainda assim não são tratadas como mortes políticas, quando a gente, muito na literatura acadêmica mesmo, ou mesmo no falar cotidiano. Por que motivos você imagina que isso se dá assim? O que o texto da Comissão da Verdade fala é que pelo menos 8.350 indígenas foram vítimas diretas da ação da ditadura militar, porque esses foram os documentos que chegaram na mão dos caras, mas que o número é evidentemente muito maior do que esse, né? Fora casos que estão, né, escritos na própria Comissão da Verdade, em que os números são altos o suficiente para desencorajar estimativas, ou seja, a gente sabe que 8.350 é só para deixar claro para a população brasileira de maneira geral, que vai muito além dos. O texto final da Comissão da Verdade diz que as vítimas fatais foram 500 e poucas, né? Não me lembro agora do número exato, 400 e poucas, 500 e poucas, que já é um número imenso para a gente pensar É ao redor disso mesmo. mortes e desaparecimentos. Mas se a gente incluir os povos indígenas aí, vai para mais de 8.000, muito mais de 8.000. E não são só os povos indígenas, se a gente incluir as mortes dos camponeses, vai aumentar muito mais também. Se a gente incluir, de maneira geral, a população LGBT, né, os crimes cometidos contra a população negra, de maneira geral, enfim, é claro que esses crimes políticos contra minorias vão tornar esses números muitíssimo maiores, né? Porque quando a gente pensa nas mortes políticas vinculadas à ditadura militar, a gente está pensando geralmente a galera que estava participando da guerrilha, enfim, né? Dos movimentos urbanos, né? Muito vinculados à população de classe média que estava lá.
né, em contato com determinada intelectualidade e que estava formulando alternativas de resistência à ditadura militar. A gente tem muito mais vítimas do que esses 500 e poucos, que já são um número muito grande, né? Muito maior do que, enfim, nenhum número seria aceitável, mas enfim, que já é um número imenso. Aí você me perguntou por que que muitas vezes os povos indígenas, a morte dos povos indígenas não é tratada como uma morte política, né? Eu acho que muitas vezes as mortes indígenas nem são divulgadas, né? A gente nem sabe que essas pessoas estão morrendo. Isso não vem a público. E quando vem a público, não gera muito engajamento, assim, sabe? Para usar uma linguagem da internet de hoje em dia, assim. As pessoas não compartilham genocídio indígena. Agora a gente está vivendo uma situação dramática com os Guarani Kaiowá também, que estão sendo trucidados, que sempre estão sendo trucidados, mas que agora estão sendo especialmente trucidados. E isso não vem a público, eu não vejo ninguém. Quer dizer, vejo muita gente, porque sigo muita gente que está denunciando isso, mas na grande imprensa isso tem muito pouca repercussão. Né? Com os formadores de opinião que não são estritamente vinculados à luta indígena, isso também não angaria muita empatia, assim. Então, eu acho que é muito louco como a empatia das pessoas ela é muito seletiva, né? Então, tem alguns eventos que atraem uma atenção muito grande, uma atenção absolutamente justificável, né? Mas outros não. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda, por mais que a gente tenha tido, né, nos últimos anos, acho que um crescimento do interesse pela questão indígena, eu acho que ainda é uma empatia bastante seletiva. E existe também um discurso que é muito perigoso de que existe uma utilização política dessas mortes indígenas como se essas mortes não fossem essencialmente políticas. Então, assim, você vê muito o discurso da direita falando assim, o cara morreu, foi assassinado e tal, mas isso é um evento que aconteceu, isso foi um confronto que aconteceu, e evidentemente, né, os responsáveis têm que ser punidos e tal, mas isso não é genocídio, a gente não pode chamar isso de genocídio, a gente pode chamar isso de genocídio, porque se você não tem política pública de fato para garantir a vida e a existência desses caras, você tá sendo conivente com esses assassinatos, né? Fora os casos que a gente sabe que tem participação direta do Estado nessas mortes. Então, é óbvio que são mortes políticas, mas eu acho que, de maneira geral, essa ideia, por exemplo, que às vezes parece tão óbvia para a gente, né, do genocídio da população negra periférica do Brasil, muitas vezes também isso é muito mal compreendido pela população, né? Parece que você está querendo só usar um monte de palavra bonita para chamar atenção para isso, mas não é. Quando a gente fala de genocídio é porque essas pessoas não estão só morrendo porque porque a região é perigosa. Isso faz parte de um projeto político. E se faz parte de um projeto político, essas mortes são políticas, né? É isso, professor. E às vezes me parece que quando fala assim, não pode ser considerado genocídio porque, pô, só morreu tanto. Pô, tu tá falando que só morreu tanto. Como se, tipo assim, a questão do genocídio fosse por número de mortes. Então quer dizer porque morreu menos armênio não é genocídio do É, que judeu, por exemplo. É complicado, é sensível, né? a questão principal do genocídio, acho que a principal polêmica do genocídio do ponto de vista jurídico é que, para ser considerado genocídio, né, lá pelo Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, para ser considerado genocídio, você tem que comprovar a intenção de exterminar determinado grupo minoritário, né, étnico, racial, religioso e tal. E aí, como é que você comprova a intenção, né? Você pode falar, então morreu gente à beça, mas eu não queria matar. O objetivo de você construir a Transamazônica não foi matar os indígenas, né? Matou gente à beça, mas não era o objetivo, a intenção não era matar. Como é que você comprova a intenção de alguém, né? Porque a forma como o crime de genocídio foi tipificado foi é, muito inspirada no que aconteceu no Holocausto, né? Na Segunda Guerra Mundial e tal. Que você tinha efetivamente aparelhos que eram assim: você tinha câmara de gás para exterminar judeu. A gente não tinha câmara de gás para exterminar indígena, mas esses caras estão sendo exterminados, né? Como é que você comprova a intenção, né? Para mim está muito claro de você comprovar a intenção porque você ser negligente ou você não se importar o suficiente com a vida desses caras, para mim é a mesma coisa que intenção. Mas esse é o grande debate, né, da aplicabilidade do termo, do conceito de genocídio em relação aos povos indígenas. A gente tem dois casos no Brasil de pessoas condenadas pelo crime de genocídio. Nos dois casos são contra grupos indígenas, que é o massacre do Rachimu e o massacre do Capacete.
Nos dois casos são crimes que aconteceram contra. É horrível falar poucas pessoas, né? Mas não, tô falando só que não são milhares de pessoas, né? Eu acho que eram dezenas de pessoas, enfim, que já é muita gente, evidentemente, mas foram crimes em que se conseguiu comprovar de determinada forma a intencionalidade de extinguir esses grupos, né? E uma outra questão do conceito de genocídio é que só indivíduos podem ser responsabilizados pelo crime de genocídio, né? Só pessoas. Então, um Estado não pode ser penalizado pelo crime de genocídio, muitas vezes, mesmo que muitas vezes seja o aparelho do Estado que esteja sendo usado para a perpetração desses crimes, né? Perfeito, professor. Sei que a conversa ficou de fato mais pesada, mas acho que é importante também tocar nesses assuntos e ser direto, né? Tentando agora mudando um pouquinho de assunto para tentar explicar algumas coisas que estão, professor, na sua tese. Você fala sobre as especificidades dos modos de fazer política indígena e as suas ações diplomáticas, que é pensada também e praticada em relação entre humanos e não entre humanos e não humanos. Perdão, por exemplo, o ser humano com o ser humano é a floresta, enfim. Nesse ponto você menciona o termo cosmopolíticas, né? Você poderia falar um pouco para a gente como são essas relações cosmopolíticas? Então, a ideia de cosmopolítica, eu cheguei a esse conceito, né, que é um conceito que, na verdade, o conceito de cosmopolítica, ele tem alguns nascimentos diferentes, né? Kant falava de cosmopolítica, mas a cosmopolítica que o Kant está falando não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Para o Kant, a cosmopolítica é criar um mundo cosmopolita, que é basicamente um mundo em que não existe espaço para diversidade, para diferença, né? Um mundo em que não há mais conflito, porque não há mais diferença. Enfim, tudo, né? Vai virar meio que tudo a mesma coisa, né? É isso que ele entende como a paz perpétua, né? O fim dos conflitos. E a ideia de cosmopolítica que eu trago a partir de algumas leituras da antropologia da Isabelle Stanger, que é a ideia de que a cosmopolítica ela vem de uma negociação que não pretende alcançar um ponto final de total equilíbrio. Ou seja, eu não quero chegar no momento em que não haja mais conflito. Eu quero criar pazes provisórias, não uma paz perpétua, mas pazes provisórias que garantem que todos os agentes envolvidos em determinada disputa possam negociar, né? Em pé de igualdade. E aí, quando a gente fala de todos os agentes, é todos os agentes mesmo, agentes humanos e agentes inumanos. Não humanos, né? Inumanos não. Agentes humanos e agentes não humanos. E isso é basicamente a forma de muitas comunidades indígenas de fazer política. É você reconhecer que quando você está negociando entre grupos humanos diferentes, você também está negociando com o espaço no qual você está inserido, você está negociando com os animais que fazem parte desse espaço, com as plantas que fazem parte desse espaço, você está negociando com um mundo sobrenatural, você está negociando com o mundo dos espíritos que se manifesta no mundo físico de diversas formas. E essa forma de fazer política é uma forma que reconhece o outro como uma autoridade é, digna de ser escutada, né? Não reconhece o outro como um ser inferior que por isso tem que ser exterminado. É uma outra forma de fazer política. Quando a gente pensa numa cosmopolítica, é uma forma de fazer política que tenta criar um momento de paz, evidentemente, mas é uma paz que ela não se pretende perpétua, porque ela não exclui a necessidade futura de novas articulações e de novas organizações. Ela não parte do pressuposto de que a gente vai chegar num fim da história. Não tem fim da história. É luta o tempo inteiro, né? A história dos povos indígenas é uma história de luta o tempo inteiro, e essa luta vai continuar, né? Essa é basicamente a ideia de cosmopolítica. Na minha tese, eu falo que o movimento indígena ele é marcado por uma cosmopolítica da paz provisória em oposição a uma política indigenista da paz perpétua, né? Ou seja, a forma como o Estado brasileiro buscou lidar com a questão indígena desde sempre era de que maneira a gente lida com essa autoridade? A gente destrói essa autoridade. E isso a gente chama de paz. A paz perpétua é o momento em que o indígena deixa de ser indígena e é incorporado como um trabalhador subalternizado na sociedade brasileira, e aí a gente resolve o problema da alteridade.
A cosmopolítica é outra coisa. A gente não quer resolver. A diversidade não é um problema. A diversidade é constitutiva de quem nós somos. E aí a cosmopolítica é de que maneira a gente vai lidar com essa diversidade, com essa alteridade. Então, professor, a gente está falando sobre política, né? Forma de fazer política e relações entre os indígenas e o Estado brasileiro. A gente viu várias quebras dessa confiança. Falamos dela aqui há pouco tempo, né? O próprio marco temporal, o garimpo em terra dos indígenas, o tratamento que a Covid foi dada, o massacre, os seguidos massacres do Guarani Kaiowá. A pergunta que a gente tem a fazer nisso é quanto ao o próprio sentido de democracia brasileira. Tendo em conta as conquistas do movimento indígena no cenário recente da pós-ditadura e o total de respeito aos acordos, dentro de uma democracia dita consolidada, como o movimento indígena enxerga esses próprios sentidos de democracia? Bom, eu acho que eu não posso falar pelo movimento indígena, né? Como o movimento indígena enxerga, eu acho que as, as pessoas qualificadas para responderem isso são as lideranças do próprio movimento indígena. O debate que eu venho acompanhando é um debate que passa muito pela discussão de qual é o papel das lideranças indígenas dentro do próprio aparato do Estado, né? Porque me parece, de alguma maneira, quase consensual que a gente tenha pela primeira vez o Ministério dos Povos Indígenas. Me parece quase consensual de que, né, que é muito positivo que a gente tenha pela primeira vez uma pessoa indígena à frente da FUNAI. Mas aí a gente tem lideranças indígenas dentro do aparelho do Estado. O movimento indígena, como qualquer movimento social, é um movimento que está negociando com o Estado e que muitas vezes está fazendo frente ao Estado. E aí, como é que fica, né? A gente, né, eu acompanhei nos últimos anos diversas lideranças indígenas que se posicionam de maneira bastante crítica a determinadas atuações dentro do Ministério dos Povos Indígenas e dentro da FUNAI também. E aí, enfim, são os dilemas da democracia, né? E os dilemas dos movimentos sociais também. Em que maneira, né, até onde é positivo e faz sentido fazer parte do próprio aparato do Estado, em que medida faz mais sentido estar do outro lado como pressão, ou é importante estar dos dois lados, o que me parece bastante razoável. É, mas realmente não é, não é, acho que não vejo muito como a minha função opinar muito nesse debate, porque não faço parte do movimento indígena, não sou indígena, né? Eu só acompanho isso porque me interesso muito, e eu acho que essa é uma das lutas, uma das principais lutas que a gente tem hoje em dia no Brasil, assim, uma das lutas decisivas, se a gente for pensar a totalidade das pessoas, né? Não só as pessoas indígenas. Mas, se você quiser perguntar como eu enxergo os sentidos da democracia, eu acho que a nossa democracia é bastante precária se a gente for pensar no que são os grupos minoritários, o que são os povos indígenas, o que são as comunidades tradicionais, o que é a forma como a comunidade negra é concebida dentro desse projeto democrático, a comunidade LGBT, enfim. De que maneira esses grupos minoritários são é, interpretados dentro de um projeto democrático que ainda é um projeto de homens brancos, ricos e de classe média, né? Você tem muitos grupos que estão sendo sistematicamente excluídos desse projeto democrático o tempo inteiro. Quando começou, né, quando houve o início da articulação da Assembleia Constituinte, no início dos anos 80, a grande demanda do movimento indígena, a grande pauta do movimento indígena é que houvesse deputados indígenas no Congresso que não fossem eleitos como outros deputados. Que houvesse um número de cadeiras para deputados indígenas no Congresso, justamente pelo reconhecimento de que é, existe uma especificidade dentro, né, dos povos indígenas que exigem um tipo de representação diferenciada. Essa ideia de representação diferenciada, para mim, é muito interessante. Isso, evidentemente, não passou no texto constitucional, mas essa pressão inicial, né, que era para a própria Assembleia Constituinte, para que na Assembleia Constituinte você pudesse garantir o número de deputados indígenas, não teve nenhum, né? A gente teve uma presença muito grande de indígenas fazendo pressão no processo da Constituinte, mas a gente não teve nenhum deputado indígena eleito, porque o Juruna não foi reeleito como deputado. É, essa ideia de uma
de uma representação específica desses grupos me parece bastante razoável, porque senão a gente sempre deixa nas mãos de uma minoria, de uma maioria não indígena representar o país inteiro. E aí como é que ficam os grupos minoritários, né? Eles ficam sempre excluídos do processo democrático. Hoje em dia a gente tem duas deputadas federais indígenas eleitas, que é a Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara, que é uma deputada federal indígena, mas que está afastada do cargo porque está no Ministério dos Povos Indígenas. Então, assim, atuando no Congresso, a gente tem uma deputada federal indígena, que é a Célia Chacriabá. Isso é muito pouco, se a gente for pensar na realidade do Brasil. Professor, antes de partir, agora estamos chegando naquele momento, né? Porque ninguém gosta muito, que é a parte final do podcast, mas é importante. Antes no programa anterior, né, conversamos com a professora Alessandra Carvalho, que o tema dela foi ensino de história e ditadura, um belíssimo programa. Quem está nos ouvindo agora, se puder ouvir da professora Alessandra, também é muito importante. E o senhor, como professor também do ensino básico, né, no CAP da UFRJ, como você trabalha essa temática indígena em sala de aula no ensino básico? Como pensar o ensino de história a partir da história dos povos indígenas? É um Então, desafio, né? é um desafio, mas isso é boa parte do trabalho que eu justamente busco fazer na educação básica, né? Eu dou aula há muitos anos no sexto ano do ensino fundamental, né? E eu gosto muito dessa série. Gosto muito de lidar com alunos dessa faixa etária, gosto muito da empolgação deles para discutir, né? Eles estão sempre animados, tudo parece sempre muito legal. E gosto do conteúdo do sexto ano mesmo, assim. Eu acho que no sexto ano a gente formula, articula conceitos que são muito importantes para a gente entender a história, né? Ao longo dos 7 anos em que história vai ser uma disciplina específica dentro do currículo escolar. Só que a forma como o currículo do sexto ano geralmente é pensado, né? A forma como está na BNCC, por exemplo, é, é exatamente aquela escala da história, né? Que parte de sociedades primitivas atrasadas da Idade da Pedra e culmina com a civilização que acontece a partir do surgimento das sociedades sedentárias, do surgimento do Estado, da formação de cidades-estado e finalmente de grandes impérios que têm escrita, que têm, enfim, que domesticam plantas e animais e como é que isso constitui o que é a civilização humana. O currículo do sexto ano é muito voltado para isso. Então ele começa lá do surgimento da espécie humana, e aí os Homo sapiens, a ocupação da América, e aí vem o quê? Formação das primeiras cidades nas sociedades fluviais, Mesopotâmia, Egito, com alguma sorte Índia, China, e a gente vai para o Império Romano. A gente está endossando essa ideia de história universal, que é a história do Estado. E eu acho que é fundamental que os alunos tenham acesso a discussões relativas à história antiga na educação básica. Mas eu fico me perguntando se história antiga é necessariamente essa história de formação dos grandes estados e dos grandes impérios que domesticam plantas e animais e que desenvolvem relações de comércio e, posteriormente, comércio monetário e que constroem determinado modelo de sociedade patriarcal, enfim. É isso que a gente tem que entender como história antiga, isso é a base da história universal. E aí eu comecei um projeto pessoal que se tornou um projeto de pós-doc, né? Eu estou fazendo pós-doc na USP, na arqueologia da USP, justamente para pensar de que maneira a gente pode construir conceitos com, sobretudo sexto ano, mas enfim, com a educação básica de maneira geral, para eles pensarem história antiga, para eles pensarem sociedades que viveram há muito tempo atrás, a partir de outros referenciais. E eu estou trabalhando especificamente com os referenciais amazônicos. Então, de que maneira a gente pode pensar história antiga com sexto ano a partir de uma história antiga amazônica? E a gente consegue trabalhar vários conceitos, conceitos de nomadismo e de sedentarismo, por exemplo. As sociedades indígenas da Amazônia se organizavam de formas muito diferentes. A gente tem comunidades que se deslocam em grandes distâncias e a gente tem sociedades que são urbanas. A gente tem cidades na Amazônia há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. O que são essas sociedades urbanas? Como é que elas se organizam, né? E a gente está falando de comunidades que estão domesticando plantas há milhares de anos, né? A Amazônia só existe da forma como ela existe hoje porque tem presença humana aqui. A Amazônia é uma floresta antrópica, como a Mata Atlântica também é uma floresta antrópica, ou seja, é uma floresta que é marcada pela presença humana, né? Não só
os seres humanos vivendo na floresta, mas plantando a floresta. O Krenak fala que a floresta amazônica é um jardim. E é mesmo, a gente tem diversas plantas que estão lá que foram introduzidas por grupos humanos, que foram modificadas por grupos humanos, que foram dispersas, né, que sofreram uma dispersão a partir da atuação de grupos humanos. E a gente está falando de sociedades que praticam agricultura há milhares de anos. Só que essa agricultura que está sendo praticada na Amazônia não é a agricultura que está sendo praticada lá na Mesopotâmia. A gente não está falando de é, monocultura de cereal, né? A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de uma forma de você fazer a agricultura que garante a reprodução de um número imenso de variedades da mesma espécie. Então você tem diversos tipos de milho diferentes, diversos tipos de mandioca, você tem diversos tipos de, sei lá, abóbora, cacau, várias plantas amazônicas ou que foram introduzidas na Amazônia e que garantem que essa agricultura se estabelece numa relação completamente integrada com a floresta, né? Que não passa por um processo de devastação. Durante muito tempo, a história da Amazônia foi compreendida, né? Isso o Eduardo Neves, que é um arqueólogo super importante da Amazônia, isso ele fala, que durante muito tempo a Amazônia foi pensada a partir do paradigma da escassez. É como se a gente nunca teve grupos muito grandes na Amazônia porque falta tudo na Amazônia. Não, sempre teve muita coisa na Amazônia, né? O paradigma que a gente tem que pensar é o paradigma da abundância. Tem coisa pra caramba na Amazônia. Tem uma diversidade de plantas, de animais e de grupos humanos na Amazônia que é gigantesca, uma diversidade de organização desses grupos humanos que é gigantesca. Só que são grupos que muitas vezes não foram vistos pelos estudiosos, né, pelos cientistas, porque eles têm uma forma de impactar na natureza que, se você não souber prestar atenção nos detalhes, você não enxerga a presença desses caras lá. Mas a presença está lá e a gente consegue enxergar. E a arqueologia vem mostrando nos últimos anos que essa presença é gigantesca, né? E é gigantesca em vários contextos, inclusive em contextos urbanos. A gente tem várias cidades na Amazônia, mas são cidades que se organizam de uma outra forma, né? Tem alguns pesquisadores que falam é, de cidade-jardim, de alguma forma. São cidades que estão integradas com a floresta de uma outra forma. E aí, essas cidades são estados ou não? E aí eu estou no meio desse problema, na verdade, dentro da minha pesquisa. Se a gente consegue dizer que esses grupos se organizam de maneira estatal ou não. Não tenho ainda uma resposta para isso. Me parece que não, exatamente. Mas eu acho que é importante trazer essas discussões para a educação básica. E pode parecer uma discussão muito complexa para o sexto ano, mas não é. Eu acho que às vezes o sexto ano entende essas discussões muito melhor do que os adultos, assim. Eu acho que eles estão muito abertos para enxergar a história de uma outra forma do que alguém que já passou por anos de escolaridade sendo ensinados que a história humana começa lá na Mesopotâmia com a agricultura e com o surgimento da escrita e com a domesticação de animais, e daqui a pouco a gente tem o Império Romano e aí isso é a civilização, né? Essa civilização a gente já está vendo que já deu errado. Eu acho que a gente tem que buscar outros paradigmas para pensar um outro futuro que dê certo, né? Porque esse que está posto agora não parece muito promissor. Perfeito, professor. Só para finalizar, enfim, eu acho bom que o senhor tenha tocado no assunto da interdisciplinaridade, porque, de fato, a arqueologia é muito importante. Eu não sei como são as outras universidades, mas, por exemplo, na UERJ, que é onde eu e o Fernando estamos, né? Eu tive a oportunidade de fazer disciplina eletiva de arqueologia de Brasil Antigo, né? O nome da disciplina é Arqueologia Brasil Antigo 5 ou 1, não lembro agora, porque 5, enfim. Mas é nessa tomada. E eu lembro que, de fato, o que o senhor falou, a gente tinha esse hábito de comparar as populações indígenas abaixo da Amazônia com menos desenvolvidas com incas, astecas e maias. E como se não fossem, porque não tiveram civilizações tão gigantescas quanto, né? E por que que incas e mexicas, né, que são chamados de astecas, Isso. são tidos como as grandes civilizações do continente americano? Porque são aquelas que os caras acham minimamente comparáveis com um modelo de civilização europeu. É isso. Uma sociedade indígena que até parece um pouco o modelo de Estado que a gente tem na Europa, a gente fala que é desenvolvido. O resto a gente fala que é bárbaro, que é selvagem. Perfeito, perfeito. Eu lembro que me impactou muito, que aí essa questão da arqueologia, que de fato, quem puder fazer, não sei como é nas outras, mas quem puder fazer, faça, porque de fato é muito interessante. Eu lembro que essa matéria se inicia de fato com a ocupação do continente, né? E pegando as escavações, os exemplos que o professor trazia em sala de aula e os textos, eu lembro que o que me impactou muito foi a questão
dos primeiros habitantes, de fato, do continente sul-americano, porque, de fato, usando lá a ideia de que vem pelo Estreito de Bering, eles chegam aqui por último, né? Que eles já tinham práticas, óbvio, e isso não é nada de, 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 de exclamante assim, mas para mim eu lembro que impactou porque eu nunca pensei nisso. Já tinham práticas mortuárias, como deixar um espaço restrito para colocar as ossadas, os corpos dos que faleceram, enfim, no sul-americano, digamos assim, entre aspas, primitivo. Isso é muito interessante. Então, quem puder, faça, quem tiver oportunidade, faça cursos ou eletivos, que é muito importante e agrega muito a nossa formação como historiador, já que aqui falamos diretamente para historiadores e historiadoras, né? E é isso, professor. Isso aí, concordo Fernandão, plenamente. agradece. Pode falar, professor, pode falar. Não é isso, de acordo, totalmente de acordo, é isso. A gente tem que Perfeito. buscar ferramentas para pensar outras origens, né? Eu acho que a forma como a gente geralmente pensa a origem do Brasil é bastante equivocada. Tem outras origens que são muito mais interessantes. E outros Perfeito. Brasis, na verdade, que são muito mais interessantes. Sim, sim, sem dúvida. Fernandão, agradece ao professor João Gabriel. Também já quero de antemão te agradecer por estar aqui hoje, por ter elaborado de fato esse roteiro, essa essa entrevista só saiu por causa de você, eu não pude elaborar o roteiro, mas eu agradeço então já de antemão aqui a você, Fernandão. Então agradeço, professor, e falar para a galera que em breve teremos mais um episódio do História Presente, ainda sobre essa série especial sobre os 60 anos do golpe militar. Não, aqui é um trabalho coletivo. Todo mundo faz tudo sempre. Professor, muito obrigado. E eu fico muito feliz de saber que no sexto ano do CAP está tendo esse nível de discussão mesmo, porque eu só tive acesso a isso na UERJ. Eu só tive acesso a esse nível de discussão na UERJ mesmo, na disciplina de América com a Alessandra. Antes eu não fazia ideia que na Amazônia tinha coisas que você podia chamar de cidades de algum modo, assim, que tinha modos de Mas é vida porque mais complexos. essa discussão ela está muito restrita ainda. A gente agora tem alguns livros que estão sendo publicados para divulgar essas pesquisas científicas, mas o que está sendo produzido no âmbito da arqueologia é, é muito pouco recepcionado pelas outras ciências humanas. E aí, se a gente for pensar em termos de material didático, não tem. Tanto que o meu projeto de pós-doc é fazer material didático. O produto final do meu pós-doc, eu quero fazer um material didático voltado para pensar a história antiga na Amazônia. Justamente porque, por mais que tenha muita pesquisa sendo feita hoje em dia, são pesquisas que muitas vezes não saem da academia e não circulam dentro de outras áreas, né, na academia. Fico muito feliz com isso, fico muito interessado também para saber no que vai dar essa pesquisa, professor. E muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado aos ouvintes, ao João, todo mundo da LPPE, e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. A série especial LPPE nos 60 anos do golpe de 1964 é uma produção do podcast História Presente, no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação dessa série é das professoras Isabel Pimentel e Andréa Queiroz. Agradecemos ao professor João Gabriel Ascenso pela entrevista, aos bolsistas João Paulo Klein e Fernando Martins pela condução e pela elaboração do roteiro. A vinheta é de Leonardo Pereira. Fiquem atentos, atentas e atentes aos próximos episódios.